Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O zelo é uma loucura divina de apóstolo que te desejo e que tem estes sintomas: fome de intimidade com o Mestre, preocupação constante pelas almas, perseverança que nada faz desfalecer. Neste ponto de caminho, ponto 934, São José Maria nos motiva a este ato de serviço, de apostolado. E vemos um pouco disso diante dessa temática de hoje, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Mas é necessário sabermos, como dizia na primeira meditação, entrarmos no Evangelho. É necessário sabermos nos inserir no Evangelho. E existem parábolas, passagens e outras mais que às vezes nos fazem entender algo. Por exemplo, na passagem do paralítico da piscina de Siloé, fortemente somos tentados a nos colocar como paralítico. Fortemente temos essa tendência, diante das nossas debilidades, em nos colocar como aquele que ali está e recebe a visita do Senhor. Somos paralíticos e necessitamos dessa ajuda para caminhar. Mas não só dessa. Em geral, quando vemos os milagres do Senhor, estas passagens que o Senhor opera, temos a tendência, diante das nossas debilidades, dos nossos pecados, das nossas misérias, em ser colocados como aqueles que recebem. Por exemplo, quando nosso Senhor cura algum cego, apesar por exemplo, o cego de Jericó que está ali, as portas e tantos outros, somos colocados em geral como o cego, necessitamos ver. Diante dos coxos, daqueles que os amigos descem, ele do telhado para o Senhor curar, e de tantos outros, somos colocados como ele, porque necessitamos de força, da graça do Senhor para caminhar. Diante dos surdos, necessitamos do Senhor que nos toque para que possamos ouvi-lo. Diante dos mudos, a graça do Senhor para poder anunciá-lo. Dos leprosos, que o Senhor nos toque, que nos limpe, nos lave das nossas misérias, dos nossos pecados. Diante dos mortos, que o Senhor, com a sua graça, nos ressuscite para a vida da graça, para a união com Ele. Diante até mesmo dos peixes, somos colocados como eles, daqueles que serão resgatados para o bem. Mas ficar nessa tendência de somente receber nem sempre é bom. É necessário aprendermos a também olhar o todo. Não existem só esses da cena.
Não existe somente este modo de nos colocar e nos inserir na cena. Podemos ser também outros. Por exemplo, podemos ser não o servo do centurião que recebe a graça de se recuperar, mas o próprio centurião que pede por alguém. Diante dos pais da menina que estava ali doente, acometida e morre, podemos ser este pai que vai até o Senhor, que suplica e pede que vá até a sua casa, que o leva, que confia e que vê nosso Senhor tocá-la e chamá-la. Menina, levanta. Talita, levanta. Podemos ser o pai e não a menina. Podemos ser Marta e não Lázaro diante da ressurreição. Não ficar dentro do túmulo aguardando o Senhor chegar e nos dar graça, mas ser Marta que vai até o Senhor, que pede, que confia. Podemos ser os amigos daquele coxo que levam ele ao Senhor. Não precisamos ser somente aqueles que recebem, mas podemos ser os meios. Podemos também ser outros, podemos ser os apóstolos, que não são nem quem recebe a graça, nem tampouco às vezes aqueles que pedem, mas ser aqueles que ali estão, que olham, que observam, que aprendem para fazer. Vemos, por exemplo, São Pedro, diante dessa passagem, que ali está com o Senhor, que vai à piscina de Siloé, que vê ele curando aquele paralítico, e depois ele mesmo o repete. Ele, nos Atos dos Apóstolos, quando vai no templo, passa pela porta formosa e encontra ali também um paralítico, e diz a ele: olha, ouro e prata não tenho, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Ele seguiu o exemplo do Senhor. Ele soube aprender e dar. É necessário também aprendermos assim a fazê-lo. Aprender não só a receber, mas também dar, a também levar. Aprendermos a parar de ficarmos paralisados e só queremos receber do Senhor, mas também aprendermos a servir. É isso um pouco que ouvimos neste ponto de caminho, que o Senhor, diante desta temática, nos chama. Aprendermos a servir, aprendermos a estar ali e operar, a ajudar a tantos. Devemos aprender isso, a auxiliar o Senhor, a ter este amor em servir. Vemos particularmente alguns testemunhos disso. Vi um pouco ao longo da minha experiência aqui na paróquia. Não sei se está aqui, não vi ainda. Certa vez precisava de uma ajuda de uma pessoa e pedi à esposa dele que intercedesse por mim para que ele pudesse me ajudar, né? Então, fui e falei para ela: não, tá bom. Ela foi insistir com o marido e me ajudou. Assim, ela foi no canal. Aprender também a sermos canais. Não só ficarmos parados recebendo a este serviço que se dá diante do operar. Também, tantas vezes, aqui na Assunção, nós temos o curso de formação, uma catequese paroquial, há uma estrutura de curso de formação.
E tantas vezes, às vezes na correria, diante das outras demandas, precisando de ajuda, pedir aos diáconos, né, que temos também aqui na paróquia, né? A paróquia é bem servida de diáconos, né? E eles prontamente, né, ali para servir, não só para receber, para se aprofundar mais na formação, mas também servir, esta prontidão também em dar. Receberam da igreja e estão dispostos a doar-se. Também, particularmente em relação a este grupo, né? Dois membros aqui, por vezes insistiram comigo, né? Me lembro que eu cheguei aqui logo no início do ano, mal cheguei, eu falei assim, não, será que tem como, não sei o que, insistiu, falou, falei, calma, vamos ver. Aí depois veio outro, falou, insistiu, né? Hoje, graças a Deus, temos um numeroso grupo, né? Então, aprendemos também a ser esse canal de insistência, de persistência, de sabermos também chamar a outros a participar, a crescer, a conhecer, a se aprofundar. Isso que São José Maria nos ensina neste ponto de caminho, ter esse desejo de nos aproximar dele, mas também de levar outros. Este ímpeto, devemos aprender a fazer isso, a nos abrir, mas abrir a todos. Às vezes há alguém que a gente, será? Por que não? Por que não nos aproximar, convidar, chamar, testemunhar a sua experiência? Está certo que o diácono fala para caramba, mas testemunhar, olha, estou fazendo isso e estou gostando, está fazendo aquilo. O diácono é chato para caramba, mas está lá e ele está. Testemunhar, chamar outros. O quanto não aprendemos com essas pequenas formações que temos, com esse aprofundamento espiritual que podemos ter. Temos aqui uma capela que também foi lotada. Já conseguimos um local e olha só, que dê frutos, que cresça. Se olharmos, vemos, por exemplo, este testemunho, falava na primeira meditação, em relação aos pais, a estes talentos que são confiados, mas podemos colocar esse contexto maior em toda a família. Aprendermos a servir. E quem deve servir? Todos. Não só o pai, no educar os seus filhos, mas também, por que não, a toda a família, nessa cooperação mútua. Quantos filhos não ajudam pela insistência e levam seus pais para a igreja? Por vezes, nas pastorais que passei ao longo do seminário, quantas vezes menininha ali na catequese, depois como coroinha, servindo, ajudando em algo, não foram levando aos poucos os pais diante da sua atitude de oração, e aos poucos foram convertendo, tantos que estavam afastados ou nem tinham pisado ali ainda, nem conheciam a fé. Quantos pais, diante da insistência, ou até mesmo amigos, por exemplo, os avós, o quanto podem ajudar. Existe um pérfido de mais um, né? Existem bons ditados e outros horrendos. Um deles, que eu acho um dos mais vis e sujos, é: os pais educam, os avós deseducam ou estragam. Não. Os avós educaram, os pais agora vão querer estragar os frutos dos... Não. É necessário aprender também a educar com pequenas coisas. Também é sua missão.
A sua paternidade, a sua maternidade não finda ali, mas tem que continuar. E às vezes podem fazer isso com coisas simples. Por exemplo, lembro-me da minha avó, que era uma das mais persistentes. Olha, você tem que ir para a igreja. Quantas e quantas vezes minha avó não insistiu comigo? Muito da minha vocação tempo a ela não me estragou. Ao contrário, minha avó paterna, por vezes ali, dura, persistente comigo para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Às vezes ela até se lamenta de algumas coisas, eu falo, não tem que lamentar. Esse é o seu esforço, eu aprendi, eu consegui crescer, não é lamento. A dureza às vezes é necessária. Os avós, por exemplo, uma forma de, às vezes, educar e ajudar a família, os filhos em relação aos netos, é ficar um pouco com os netos para os pais, por exemplo, fazerem um encontro, um retiro. E vemos aí fora que tantos e tantos se esquivam disso. Basta ver o SCC, muitos casais se esquivam porque não tem com quem deixar os filhos. Porque os avós, não. Muita bagunça em casa. Não. Porque não ficar com os netos? Esse testemunho também no carro. Aqui não é assim. Aqui tem a regra. Também é bom ter isso. É uma forma de educar também os netos. É triste ver que muitos não educam na própria família. E que testemunho darão para fora? É aprendermos a servir a todos, dentro e fora. Mas se dentro eu não estou fazendo, como eu vou fazer fora? Se a minha amizade com aqueles que são dentro da minha família está quebrada, que amizade eu vou ter fora? Se eu não consigo dar exemplo dentro, como eu vou transparecer Cristo para fora? São José Maria nos chama a aprendermos a ter um apostolado de amizade e confidência. Isso com todos. Dentro de casa, pais com os filhos. E fora também, com os amigos, com outros que podemos atrair. Quantas de vocês, talvez aqui, não chamaram uma amiga para estar aqui hoje? Não foram, insistiram, convidaram. E talvez esta capela esteja cheia por causa disso. Quando fui chamado, eu tinha 9. Quando eu vi que tinha 30, eu fiquei assustado. Eu falei, gente, como é que vocês colocaram aqui para render tanto? O negócio tá bom, o juro tá alto, tá? Olha que bom como fez crescer. E que cresça mais. Mas devemos ter este ato de apostolado aos poucos, na amizade, na confidência, no conversar, no ajudar diante da espiritualidade específica da obra ou de outra, mas de modo que motive a tantos a crescer, a se unir mais ao nosso Senhor. Lembro-me um pouco da minha história, quando eu estava fazendo meditação, preparando, e vendo esse ponto, lembrei um pouco de como comecei, né? E me lembro que um pouco da minha confissão, além das iniciativas da minha avó, que era persistente, depois quando fui ver minha vocação, eu falei, acho que ela sabia antes de mim o que Deus queria, né? Mas o início da minha conversão, assim, o pontapé inicial, também teve já alguns amigos. E a minha mãe que, olha, vai ter um ponto. Na verdade, fala na sigla só. Eu falei assim, deve ser uma prova, né?
Pensava que era uma prova, estava pensando, olha, ele está falando de Enem, de UF, de UERJ, deve ser mais uma dessas, né? Aí quando eu disse, não, é um conto dele. Obrigado. Mas minha mãe foi lá, insistiu, persistiu, martelou na minha cabeça. Falei, tá bom. Aí deu uma colherzinha de chá. Vou lá, faço e meto o tempo. Mas aí, os tios, a presença. Até hoje, tenho contato com eles e como me ajudaram diante dessa proximidade, dessa motivação que eles me deram, diante dessa amizade que nos faz crescer. Também amizades que a gente vai criando como contato. Por exemplo, meus párocos me ajudaram muito. 2 párocos que tive que marcaram muito a minha história, né, me marcaram muito. Um, diante do pontapé inicial. A minha perseverança, muito devo a ele, que me motivava, mesmo quando eu estava indo para baixo. E Deus me deu a graça de poder hoje viver com ele. Muito da minha vocação, da minha persistência na igreja, eu devo ao Padre Ângelo, que está aqui conosco. Me lembro muito dele na minha paróquia, falando, olha, me chamando para tocar nos terços na praça, a motivar. E mesmo depois que saiu, me lembro dele sempre me perguntando, e aí, como é que está o fulano? Tocava na banda do IAC. Isso me motivou a permanecer. Então, às vezes um contato simples, uma motivação simples, faz com que outras pessoas tanto cresçam. Também não vale que mais tive contato com quem muito aprendi, me ensinou muito, seja me explicar, seja nas correções, que por vezes eram duras, mas que eram necessárias. E diante das motivações, graças ao qual eu estou aqui hoje. Padre Anderson ficou 4 anos na minha paróquia. E graças àqueles 4 anos, o quanto eu não cresci, o quanto eu não fui formado ainda. Por exemplo dele, apesar de tantas coisas que foram acontecendo depois, sua obediência, como ensinar a ser obediente, a como me portar, devo muito a ele. Quanto ele não me ensinou, quanto não me motivou. Então, às vezes podemos ser próximos, sem perceber, sem pretensão, mas ser próximos. Talvez motivar alguém a fazer um encontro, a ir para a igreja. Este ano, acompanhando um pouco o catecumenato, ouvindo um pouco os catecúmenos, aqueles que não tinham nem contato, quantos não vieram e diziam para mim esses dias, foi um amigo que me chamou, eu comecei a fazer o BJC, eu fiz o IAC, porque um amigo me convidou, eu gostei. Então aí, perseverantes, fazendo catecumenato, buscando crescer, buscando os sacramentos, buscando ser batizados, se unir a Deus. Alguns jovens, 15, 16 anos, outros mais velhos, 20, 30, mas diante de um chamado dessa amizade, olha, eu vou ali. Quanto nós já podemos fazer diante dessa proximidade? Aprendermos com as pequenas coisas a dar esta motivação, a não nos esquivar, a sermos canais para que tantos outros possam, como aquele que ali estava na piscina de Siloé, aquele paralítico, a levantar, a se erguer, a se encontrar com o Senhor.
Certa vez também, um padre dizia que São José Maria, no início da obra, né, pensava que a obra seria só para os homens. Depois, Nosso Senhor falou: a obra é minha, então, né? E aí foi fundado, né, ali, o Centro Feminino, numa missa. E depois, pensando que seria só para os leigos, Nosso Senhor de novo, eles, de novo, eles também, né? E enquadrou os padres. E quantas vezes o número de homens não cresceu por causa das mulheres? Em geral, as mulheres crescem muito, né? As obras de São Rafael crescem, se espalham. E quantas vezes os homens, sejam moderadores, sejam numerados, supernumerados, não começam por causa das esposas que hegemonam no pé dos homens. E até mesmo, e quantos, ao longo da história da obra, não foram por causa de amigos, que alguns nem mesmo ficaram. Lembro-me da história ao longo dos anos no seminário, frequentando os convívios, os padres às vezes nas tertulias comentavam: olha, eu conheci a obra porque um amigo me levou. Ele não ficou não, mas eu fiquei. Quantas vezes? Não, tal amigo que me deu exemplo. Quando eu conheci o centro lá em Niterói, foi assim, né? Um amigo foi, me levou. Me lembro a primeira vez que eu ouvi, eu falei: o que é isso de centro estudantil, né? O que é isso, né? E um amigo, depois, perturbando, foi que me levou. Falei: nossa, descobri também até que alguns dos meus professores estavam lá. Falei: gente, ele também é daqui? Olha só quantos canais. Nós também podemos ser canais a tantos. Basta aprendermos a ser como São Pedro, que ali estava, que aprendeu e foi canal. Ele levou Cristo a outros. A ser como os apóstolos, sermos apóstolos de hoje, termos este apostolado de amizade e confidência. Não é para forçar alguém a vir. Não é para ficar tentando ludibriar para que a pessoa venha. É para mostrar a verdade, para dar o seu testemunho e deixar que Cristo haja. E assim, sermos estes canais que ajudam. Pode ser que alguém não tenha a espiritualidade da obra. Não é obrigatório. Não é obrigatório que todo mundo venha para os recolhimentos. Às vezes, as pessoas vão se encontrar a Deus em outro lugar. Mas é necessário que a gente aprenda a ser canal para Deus. Se esse meio de formação servir, também ótimo. Se não, se for para Deus, ótimo, a obra é dele. E ele tem tantos e tantos canais que podem ajudar. Aprendermos a ser esses bons canais. Mas é necessário que a gente também aprenda a ter sede de Deus. O primeiro ponto que São José Maria nos diz é isso: ter sede de Deus, ter desejo de Deus, nos alimentar, nos embeber de Deus. Como é que a gente pode levar alguém a se encontrar com Ele se nós mesmos não nos encontramos com Ele? Devemos estar imersos, ser esponjas que se embebem para que essa água a gente possa levar a outros. Não podemos ser pedras que não deixam a água penetrar. Devemos buscar absorver o máximo do Senhor, nos embeber o máximo do Senhor.
vezes podemos ajudar a outros corpórea e espiritualmente, ajudando alguém que está com fome, alguém que precisa de exercício, motivando, estando junto. Me recordo de uma meditação que o padre Pedro comentava, né? Não, fulano, eu gosto de fazer exercício logo pela manhã, porque aí vai tudo, né? Vai todas as toxinas e tal, e depois é só água. Tem esse ponto, às vezes a pessoa precisa, vai descansar fazendo coisas, fazendo um esporte, ajuda a saúde dela, corporal. É necessário às vezes a gente ter essa disposição corporal. E corporal abre a porta para o espírito, motivar alguém a vir ao recolhimento, a fazer um encontro, a ter um momento de oração, a levá-la a um aconselhamento espiritual, motivar, aprender a auxiliar os outros, a ser canal da graça de Deus para os outros. Mas como dizia São José Maria neste ponto 974, nos diz que devemos aprender a estar com Ele, ter fome dEle, ter proximidade com Ele. É necessário que nós aprendamos a rezar, não só nos chapalhar de latas, falando desinvestadamente, às vezes, ou lendo desinvestadamente, seja a Sagrada Escritura, seja o livro espiritual. Não, isso não é oração. Você está querendo terminar. A oração é estar com o Senhor, aprender a falar com Ele, aprender a fazer silêncio. Tantas vezes nas nossas igrejas, o que menos tem é silêncio. Como é triste isso. Como é que a gente vai ouvir o Senhor? Esse barulho que tantas vezes fazemos. Aprender a parar e rezar, irmos ao Santíssimo, parar o tempo, fitar o Senhor no olhar, ajudar a tantos outros a ir ao Senhor na oração, aprender a motivar o Senhor. Esse é o segundo ponto que São José Maria nos diz. Ter este ardor apostólico, ter esta preocupação constante com as almas, ajudar, aconselhar ao retiro, ao recolhimento, a uma formação, a ter vida de oração, a sair da paralisia das coisas, da preguiça, a fazer um exercício, a se movimentar e ter perseverança. Em nossos tempos, por vezes tentamos, a pessoa nega, tentamos de novo, ela não quer, e aí vamos deixando de lado. Deus não nos deixa de lado. Ele permanece tentando até o último instante. Devemos aprender a ser esses apóstolos que imitam o Senhor também nisso. Papa Francisco diz que o Senhor não se cansa de nos perdoar, nós é que cansamos de pedir perdão. Os outros podem se esfriar,
Nós devemos ser os bons apóstolos, como o Senhor estão ali, buscando, levando a eles de novo ao encontro com o Senhor. Ser perseverantes, insistentes, persistentes. Santa Mônica persistiu por 30 anos para que seu filho se convertesse. 30 anos. Imagina se ela desistisse com 29 anos e 364 dias. Devemos ser persistentes também. Dentre todos, aquela que soube ser persistente, fiel, foi a Virgem Maria. Este ponto, São José Maria quase que a descreve, pois ela, nas bodas de Caná, mostrou esta fome de Deus, não só ali, mas durante toda a sua vida. Buscou estar com o Senhor, fazer a vontade dEle, estar junto dEle. Buscou ter atenção ao próximo, ter essa sede das almas, esta preocupação, de modo que nem mesmo os noivos perceberam, mas ela percebeu que faltaria vinho. Esta preocupação em não deixar que o outro caísse em vergonha, foi aquele que poderia ajudar. E ela soube ser perseverante e persistente. Pediu ao Senhor, Ele olha, ainda não chegou a minha hora, mas ela persiste. Persiste no pedido a Ele, persiste na sua súplica a Ele, e Ele faz. Ela também persiste conosco. Uma das suas aparições, próximo de nós, na Venezuela, a Virgem Maria aparece a um índio, e por isso o seu título, Nossa Senhora de Corobundo. Não um lugar, mas uma pessoa. E ela persiste com aquele índio, querendo a conversão dele e de todo o seu povo. Ela persiste conosco, com cada um de nós, quer nos levar a Deus, que com ela possamos aprender a ter sede de Deus, a ter este desejo de ajudar a tantos, esta apostolicidade para tantos e esta perseverança, que possamos aprender com ela a ser os apóstolos que o Senhor quer que sejamos. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.